Tenho senso de humor. Você tem senso de humor? Olá, bem-vindos aos nossos 7 minutos. Aqui nosso papo é sobre o mundo do trabalho. A pauta de hoje, mentoring, ser mentor. E Rebeca, o que tem a ver o senso de humor com mentoria? Gente, o ambiente de uma sessão, ele precisa estimular a segurança psicológica, ele precisa estimular um espaço de acolhimento e confiança, porque lá a gente precisa tirar as nossas máscaras e falar. Quanto mais ressalva eu tiver com o meu mentor, mais demorado vai ser para a mágica do mentoring acontecer. Sim, essa é a 39ª característica da autoavaliação ser mentor. E eu olho assim, ela tá na 39ª, ela devia estar lá no começo, porque o humor... Então, não tô falando sobre ser um palhaço, não. E por que eu tô falando de forma tão incisiva dessa característica? Porque ela me deu muito trabalho. Eu tenho origem nipônica, que já é uma característica de uma pessoa discreta. Trabalhei em empresa alemã, onde a retidão, a seriedade faz parte da diretividade. Então, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de tirar a atenção da sessão. Então, eu sempre estou em busca de melhoria contínua, eu sempre estou em busca de ir além. E aí, a receita era ter um senso de humor, olhar as coisas com mais leveza, olhar as coisas com mais fluidez. E aí, teve um trabalho danado. Então, vamos lá. O que você responderia de 0 a 5 sobre essa característica? Tenho senso de humor? 0, não tenho nenhum, nem penso em ter, nem quero ter. E 5, ok, eu consigo dar um sorriso, consigo acolher, consigo trazer leveza para momentos difíceis. Então é uma característica muito, mas muito importante. A outra pessoa, ela tem que estar confortável de trazer para a gente as imperfeições delas, os medos dela. E a gente também, e por isso que eu falei, é bilateral. As 40 características são bilaterais. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que trazer leveza para o meu mentir tá lá de forma inteira e autêntica, eu também, lembra? Se você está chegando hoje, todas as demais características estão gravadinhas numa playlist no canal, que eu já faço aí o convite para você apertar o sininho para não perder nenhum dos próximos. Então, mentoring é uma relação que demanda vínculo. Então, eu preciso falar das minhas imperfeições, dos meus erros, até para as pessoas não errarem daquela forma. Errar, todos vamos errar, mas a partir do momento que eu compartilho as minhas experiências, eu preciso falar das minhas imperfeições. Então, eu não posso falar com pesar de culpa, arrependimento, dor. A sessão fica pesada, tá? E eu vou falar mais ainda, que eu tive que mergulhar profundamente na neurociência, em todas as questões hormonais do comportamento humano, as questões biológicas, para entender o quanto que o humor era importante. Porque ele libera hormônio positivo, enquanto a tensão libera cortisol, a pessoa fica tensa, dificulta o aprendizado. Na tensão, na rigidez, o aprendizado não flui, a relação não acontece. Agora, quando eu tenho um ambiente mais soltinho, o aprendizado acontece, a escuta aumenta, eu fico mais à vontade de falar de mim, dos meus medos, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas incoerências. O ser humano é o ser mais incoerente que existe no planeta. Quer exemplo de incoerência? Olha para o comportamento humano. Então, no espaço sem isso, não existe troca, partilha, relação. E aí, quando a gente imagina que o meu cérebro precisa de vários hormônios positivos, ele também vai buscar relações que me trazem isso. E o humor é ótimo. Então, nosso cérebro ele é doido, né? Por que esses gamezinhos, essas coisas todas, a gente vicia? A gente não, porque eu nem sei jogar esses negócios, mas você pega os indicadores de game, os indicadores do TikTok, o que é? Ele tá lá liberando um monte de hormônio positivo e a pessoa quer ficar mais. Então, não, a gente não quer exatamente que o nosso mentorado fique com a gente, mas que enquanto estiver com a gente, ele esteja presente, escuta ativa, atenção plena. E para isso não dá para ser um ambiente tenso, onde errar é pecado, onde falar bobagem é errado. Então, olha só, acho que a menor pergunta que tem nas 40, bem curtinha, né?
tenho senso de humor. E eu conseguiria falar aqui muito tempo sobre se tenho senso de humor. Só por curiosidade, a nossa pergunta anterior foi: conheço meus pontos fracos que podem interferir no processo de mentoring. Então, era uma pergunta longa. Aqui é só: tenho senso de humor, que é uma característica bem positiva. E quando eu convido você para olhar as perguntas anteriores, é porque vocês vão observar que esse teste está muito rico. Quando eu te convido para assinar o meu canal do YouTube, a gente não fala só sobre o ser mentor, a gente não tem só os 7 minutos diários. A gente tem, por exemplo, toda sexta-feira, o programa Liderança Sustentável, sim, em parceria com a Rádio Valinhos. Toda sexta-feira a gente recebe um convidado para falar desses temas relacionados à liderança, carreira saudável, liderança sustentável, que justamente é o nome do programa. Então, vou finalizando por aqui, fazendo esse convite. Assina o canal, a gente tem conteúdo diário, e hoje dando destaque aí para o Liderança Sustentável, toda sexta-feira um convidado novo, trazendo como ele se relaciona com todas essas questões que a gente tem trazendo aqui na prática, tá bom? E vou finalizando o episódio de hoje, desejando a você boas escolhas. Sim, faça boas escolhas, pois os seus resultados e os resultados dos seus mentorados dependem delas, tá bom? Até amanhã.